vou ler em 1 Pedro 3, no versículo 8. Fica só para a meditação dos irmãos, amém? O apoio recíproco e a paz. E finalmente serem todos de um mesmo sentimento compassivo, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, nem injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, e para isso fosse chamado. Padeçais, fazendo bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo mal. Amém? Então é normal que as pessoas venham nos julgar, venham falar mal, venham querer nos afrontar, às vezes no serviço, às vezes na rua, na vizinhança, na família, querer achar que você está errado, ou que você está fazendo algo que não agrada, ou até mesmo mentir, levantar falso testemunho contra você. Mas o coração do Senhor, ele está voltado para aquele que está reto no Senhor. Amém? Mesmo que fale, o Senhor é aquele que sempre vai dar vitória para você, que vai mostrar para eles que eles estão errados, que vai te exaltar quando mais você precisar. Quando o inimigo se levanta contra você, o nosso Deus é aquele que faz com que ele seja envergonhado. Porque ele fala assim, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal. Às vezes a gente passa tanta coisa e fala assim, Senhor, que vontade de brigar, que vontade de discutir, sabe, de ir lá e tomar satisfações. E aí o Senhor fala assim, calma, que virão dias bons. Calma que eu vou te honrar. Calma que ainda vai chegar a sua vez de envergonhar o inimigo. Ele fala assim, e os seus lábios não falem engano. Aparta-te do mal e faça o bem. Busque a paz. É tão difícil buscar a paz no tempo de guerra, né? Às vezes a gente está num lugar e fala assim, Senhor, misericórdia. Tantas vezes a gente já passou por isso. A gente já passou tempos de falar assim, meu Deus, que vontade de ir lá quebrar a cara daquele fulano. E o Senhor, calma. No tempo certo, na hora certa, eu vou entregar a vitória, vocês vão ver, vai dar tudo certo. E você fica assim, eu não aguento mais. Meu Deus do céu, eu não aguento mais. E aí ele fala assim, mas também se padeceres por amor da justiça, sois bem-aventurado, e não temais com medo deles, e nem superto deles. Às vezes você fala assim, Senhor, mas estão tramando contra mim, estão fazendo com que eu fique, sabe, que eu saia prejudicado, que eu saia prejudicada nisso, naquilo, que eu saia como o vilão da história. Calma, Deus está no controle de tudo. Amém? E agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O 22 é uma palavra que eu estava lendo hoje, vou compartilhar com os irmãos, que fala, Deus prova Abraão. Muitos conhecem essa passagem. Me chama a atenção aqui, fala sobre essa aprovação de Abraão, que Deus provou ele justamente naquilo que ele mais amava. Deus muitas vezes nos prova também naquilo que mais amamos. Muitas vezes nós colocamos nosso emprego também em primeiro lugar. Aí Deus trata nessa área, na área familiar, em várias áreas da nossa vida. Deus sempre vai trabalhar na nossa vida naquilo que nós mais amamos. Não é à toa que Abraão é conhecido como o pai da fé. Eu não vejo nessa passagem, pelo menos eu não vi, Abraão murmurando, reclamando, falando, Senhor, por quê? Por quê? Não, Deus falou para Abraão, vai lá, sacrifica o seu filho. Abraão simplesmente foi e obedeceu, pegou, resumindo a história que os irmãos já conhecem, colocou o fêmur lá no ombro do filho dele e subiu o monte. Eu Maria, o filho dele, perguntando, onde está o pai? Onde está o cordeiro? Imagina, no coração ali, imagina que a gente fala que é o único filho de Abraão, né? Mas não era o único filho. Nós sabemos que ele tinha, se não me engano, Ismael. Ele já tinha mais um filho. Mas mesmo assim era o filho da promessa. Eu acredito ali que ele lembrou isso na hora. Para não ficar nas minhas palavras, eu vou ler um pouco também. Abraão, versículo 6. Abraão pegou a lenha,
para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque, assim que eu falei agora. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. Aqui, o que me chamou bastante atenção foi isso que Abraão falou: Deus proverá. Muitas vezes, que nem a irmã falou, que nós passamos por coisas que nós não entendemos o porquê, muitas vezes perder a paciência, mas nós devemos pensar que Deus vai prover, não importa aquilo que nós estamos passando. Versículo 13 aqui, ó. Abraão ergueu os olhos e... nós conhecemos a história com os irmãos aqui, mas eu vou falar. Quando Abraão estava pronto de sacrificar o seu filho, apareceu um anjo e falou: Não faça isso. Abraão parou, falou: eu vi que você é temente a Deus, não faça isso. Ele foi aprovado nessa prova. Agora o versículo 13 aqui vai dar continuação. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelo chifre no arbusto e foi pegá-lo para o sacrifício como holocausto no lugar de seu filho. Deus preparou ali o cordeiro que estava ali preso ali pelo chifre no arbusto para sacrificá-lo. E versículo aqui 14. Abraão deu o nome àquele lugar: O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Esse versículo foi o que mais me chamou a atenção. Se proverá. Deus sempre vai prover em nossa vida. Não importa se é uma aprovação que nós estamos passando, que nós muitas vezes não estamos aguentando, mas com certeza nós vamos vencer. O Senhor vai prover em nossa vida. Amém? Agradeço a oportunidade. Vou deixar uma mensagem de reflexão para os irmãos em Eclesiastes 11. Onde Salomão vai nos aconselhar em mais algumas coisas, principalmente no que diz respeito à nossa vida no dia a dia, tá bom? Todos acharam? Aleluia! Vamos lá para o primeiro verso. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Irmãos, aqui quando o Salomão fala sobre atirar o pão sobre as águas, ele fala sobre a generosidade. E aí eu fiz uma pergunta para mim mesma, porque quando nós vamos pregar, né, primeiro a palavra tem que vir para nós passarmos adiante. E eu me perguntei se eu tenho sido generosa com as pessoas. Aqui quando ele fala atire o seu pão sobre as águas, ele fala de um ato de doação desinteressada. É quando nós fazemos algo sem esperar nada em troca, sem ter aquela expectativa imediata que eu vou ser recompensado. E aí eu faço a pergunta aos irmãos: vocês têm sido generosos nesses últimos meses, hoje, no dia de hoje, né, na última semana? Que aqui quando ele fala atire o seu pão sobre as águas, ele fala e depois de muitos dias você tornará a encontrar. Ele não fala aqui atire o seu pão e imediatamente você vai receber aquilo que você quer, ou você vai ter a recompensa daquilo que você fez. A generosidade é um ato de doação desinteressado. Você não está interessado em receber algo do irmão ou algo daquilo que você fez. Você é generoso, você faz sem ter expectativa nenhuma de receber nada. E aqui ele fala, depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Então, as nossas boas ações com os irmãos, elas podem não produzir de imediato alguma coisa naquele momento. Você pode até falar, caramba, né? Fiz tal coisa, às vezes a gente até questiona, né? Mas o Senhor, ele vê todas as coisas. E como Salomão fala, depois de muitos dias você tornará encontrado, aquilo vai voltar para você. Então o bem que nós fazemos hoje é igual à lei da semeadura. O que nós plantamos de bom, nós iremos colher algo bom no futuro. Mas precisamos ser generosos sem esperar nada em troca. Muitas das vezes a gente vai ajudar e quer reconhecimento das pessoas. Ou muitas das vezes a gente quer ser aplaudido ou queremos mostrar que estamos fazendo. E Jesus mesmo fala, o que a sua mão esquerda faz, que a direita não saiba. Porque precisamos começar a praticar isso, né? E, como ele fala, aquilo que você faz
Pode levar um tempo para retornar para você de maneira inesperada, mas o Senhor, Ele vê e de uma certa forma vai voltar para você. Então nós precisamos ir além daquilo que nós queremos fazer, além da generosidade e passar por cima até do nosso próprio egoísmo do dia a dia. Aí agora para o verso 2. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Então, além de nós sermos generosos, nós temos que repartir com 7, ou 8, ou com 9, com 10. E o que me chama a atenção é, será que nós temos que repartir somente com pessoas próximas, que nós gostamos e conhecemos, ou com os desconhecidos? Ou vice-versa, talvez a gente ajude as pessoas mais de fora do que os de casa, né? A generosidade vai mais para as pessoas de fora do que os de casa. E aí nós precisamos refletir também sobre a generosidade não se aplica, irmão, somente ao lado material. Talvez você fale assim, irmão, mas eu não tenho o que contribuir, o que ajudar de algo material. Mas eu tenho um tempo para ajudar, para ouvir uma pessoa, eu tenho um conselho para dar, eu tenho amor para compartilhar. Eu vivo muito isso com o meu sogro, o pai do Álvaro. Ele gosta muito de conversar. E vira e mexe, ele aparece lá em casa, e aí ele quer conversar. E ali, por mais que você não esteja ajudando financeiramente ou com algo material, você está doando o seu tempo, né? E isso é importante e é válido também para o Senhor. Então, irmãos, que a gente possa aplicar a generosidade na nossa vida, independente se não é material, mas que seja com tempo, com amor, com dedicação, com paciência, ouvir o outro, né? Às vezes a gente não está tendo isso no nosso dia a dia. Agora eu vou para o verso 3. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte. Onde cair, ficará. Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Aqui Salomão, ele fala sobre uma verdade. Quando as nuvens estão cheias, estão carregadas, é sinal de que vai vir chuva. Assim como se uma árvore cai, tanto para o norte quanto para o sul, aonde ela cair, ela vai ficar. Mas a atenção quando nós olhamos para as circunstâncias. Então, se eu olhar para o céu e ver que vai chover, nossa, vai chover, já não vou fazer tal coisa. Poxa, aquela árvore vai cair daquele lado, vai acontecer tal circunstâncias, eu não vou fazer tal coisa. Então, aqui, irmãos, o que eu posso deixar de reflexão para os irmãos para nós não olharmos as circunstâncias que estão desfavoráveis. Porque quem tem o controle das coisas é o Senhor. É Ele quem controla tudo e todos. Então, se nós olharmos para as circunstâncias, muitas das vezes nós não vamos agir, nós não vamos dar um passo adiante, fazer aquilo que nós queremos, ou um projeto até mesmo que o Senhor colocou no nosso coração. Mas nós não podemos olhar as circunstâncias e sim sermos desafiados a perseverar, mesmo diante de uma situação difícil. Aqui no verso 5 fala: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. E esse verso fala sobre a misteriosa obra do Senhor na nossa vida. Porque realmente, irmão, se a gente for parar para pensar, como que um bebê é formado no ventre de uma mulher? É um milagre. É algo que, eu não sou mãe ainda, mas quem é mãe pode dizer, é algo que não tem explicação. Porque você vê ali uma coisa pequenininha e vai se formando e vai criando os olhos, os tecidos, tudo. É algo que realmente do Senhor, é um milagre da vida. Então, da mesma forma que a gente não sabe como isso acontece, nós também não temos como prever o que vai acontecer e a obra do Senhor. Assim como é com o bebê no ventre da mulher, nós não temos controle sobre o que vai acontecer. Mas, aí que está. Quando nós não temos previsão sobre algo que vai acontecer, isso demonstra a nossa humildade perante o Senhor. Porque ali nós deixamos claro, Senhor, eu não sei de que forma está acontecendo, como que é, mas eu confio no Senhor. Eu creio que o Senhor está no controle de tudo e que o Senhor é soberano e que o Senhor faz tudo no tempo certo. Então, irmãos, assim como a gente não conhece o caminho do vento, nem como o bebê é formado no ventre da mulher, a gente também não conhece as obras do Senhor. Muitas das vezes Deus não vai explicar para nós. Ele não vai deixar claro, olha, aconteceu isso por causa disso e aquilo. Mas nós vamos confiar, nós vamos continuar crendo e nós vamos buscar mais ainda Ele, entendendo que olhar para Ele é o melhor caminho. Assim como Ele andou sobre as águas naquele momento de tempestade e Ele chamou Pedro adiante,
é assim que Ele faz conosco. Ele nos convida para vir junto dEle num momento difícil. Amém? Aleluia. O verso 6 fala: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Nesse verso, irmãos, fala um pouco sobre a questão da colheita, do plantio e da colheita. Aqui fala, né? Plante de manhã sua semente e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa. Ou seja, o plantio, ele é constante. A todo momento nós estamos plantando e colhendo, plantando e colhendo. E aqui fala, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela vai produzir ou se vão ser igualmente boas. Porque, como eu falo, é tudo imprevisível, tudo está no controle do Senhor. E mais uma vez, Deus fala, plante, vai plantando aí, não deixe de plantar, tem que ser algo constante, para que você possa colher. E é o que ele fala, às vezes pode ser que não seja algo bom, ou seja, vai ter vezes que nós não vamos viver momentos bons. Quem dera, né? Nós vivemos só momentos bons, felizes, mas é o que o Senhor fala, vamos passar por momentos bons e difíceis, mas em todo o tempo nós temos que continuar semeando boas ações, praticando a generosidade, e crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Do verso 7 ao verso 10, fala sobre os jovens, conselho para os jovens. Eu falei, Senhor, mas, né, vou falar pro... Eu ainda sou jovem, tá, irmão? Só que um pouquinho, eu era mais jovem, agora eu tô um pouquinho menos. Aleluia. Mas, o que eu quero deixar claro aqui para os irmãos, eu vou ler do 7 ao 10 e queria deixar para o Guilherme, que é o jovem que nós temos na igreja. Aleluia. Eu fui jovem como o Guilherme, já participei de grupos de jovens, já fui líder de jovens, e sei que não é fácil, é um momento difícil dos jovens, né? Tem que pedir muita sabedoria ao Senhor para lidar, para conduzir, né? E eu creio que aqui todos têm algum jovem próximo, ou é o irmão, ou é o filho, ou é um parente, ou é alguém do trabalho, né? E o que eu posso aconselhar para os irmãos, eu estava até vendo, eu não sou de ver muita série, não gosto muito, meu esposo até fala, ele assiste mais, gosta de televisão, eu já não gosto muito. Aleluia. Mas tem uma série da Netflix que fala adolescência. E aí eu estava vendo um vídeo do... Ai meu Deus, acho que é Rodrigo. Aquele que ele é arqueólogo e cristão, Rodrigo Silva. E ele falou bastante sobre essa série, né? Que retrata muito como estão os jovens de hoje. Irmãos, é assustador, porque jovens que estão dentro de casa, com os pais, e os pais são pegos de surpresa por tal atitude, por tal acontecimento. E o que eu posso já deixar de alerta, né? Para a gente poder orar muito ao Senhor em prol desses jovens, pedir para que o Senhor guarde, porque eles são a geração futura da igreja, né? Se mesmo que não seja cristão, orar para que o Senhor venha convencer, o Espírito Santo convença, mas se já é cristão, para que ele permaneça. Quando eu era jovem, né, assim como o Guilherme, eu ia sozinha para a igreja. Meus pais não iam, né, eles estão afastados há um bom tempo, e eu ia sozinha. Então, assim, o que me deixava para poder ir para a igreja, aí tinham os outros jovens, mas era eu mesma que decidia ir. Tanto que quando eu me batizei com 18 anos, não tinha ninguém da minha família. Foi eu sozinha e Deus. Então, o que eu posso dizer, Guilherme, antes de ler aqui, é persevere. Persevere, porque o melhor Deus tem para você. Talvez às vezes você fique questionando, perguntando, poxa vida, né? Só eu de jovem, o que eu vou fazer? Não. Continue. Aleluia. O Senhor, Ele olha todas as coisas. Assim como eu fui um jovem igual você, que fiquei quietinha, né? Às vezes ficava triste, poxa, não tinha meus pais, mas você, graças a Deus, tem. E Deus fala muito ao meu coração, continue, permaneça. Se não fosse eu, na juventude, nos caminhos do Senhor, não sei nem como eu estaria hoje. Então, persevere, que o Senhor tem o melhor para você. E você é especial, tá bom? Aleluia. Eu vou ler aqui, tá bom? No 7 ao 10. A luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar a sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Aqui Salomão fala dos dias de trevas, irmãos, ele quer deixar clara a questão da velhice, que uma hora vai chegar. A gente acha que não, mas quando nós menos esperarmos, a velhice chega. E aí, o que nós fizemos durante esse tempo, até a velhice chegar? Tudo que está para vir não faz sentido. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração andar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará julgamento.
Aleluia. Por mais que às vezes você queira fazer as coisas, Deus vai cobrar de você. Ele está atento e vendo tudo. Receba, receba. Afaste do coração a ansiedade Aleluia. e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então, qualquer ansiedade que você tenha, com sonhos, projetos, que eu tenho certeza que você tem muitos sonhos, muitos projetos, mas o Senhor está no controle de tudo. Então, não fique ansioso, porque a juventude ela é passageira. Vai passar essa fase, mas o Senhor está lá, te recompensando e te dando vitória, né? Pela sua obediência, como o pastor falou, que é melhor ser obediente do que sacrificar. Aleluia. E agora, para concluir, eu quero deixar aqui no capítulo 12 também de Eclesiastes, no verso 13 e 14, que fala: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Então, né, Salomão ele fala em diversos capítulos aqui de Eclesiastes sobre a questão da futilidade, muitas das vezes, do dinheiro, do trabalho, que tudo é correr atrás do vento. Não conseguimos correr atrás do vento, certo? Não conseguimos alcançar o vento, sentimos, mas correr atrás do vento não, ou seja, é algo totalmente inútil. E é o que ele fala aqui no decorrer de todos esses capítulos. E aqui ele faz a conclusão. Então ele diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Então aqui, irmãos, a gente fala mais uma vez sobre a obediência. Então, de que adianta muitas das vezes termos carro, a melhor casa, enfim, termos tudo do bom e do melhor, assim como Salomão teve, porque ele foi um homem que Deus abençoou muito em todas as áreas. Mas no final das contas, de que adiantou tudo isso? E aí ele fala: pois Deus fará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Então, para essa noite, que a gente possa refletir, irmãos, sobre a generosidade, para nós buscarmos sermos mais generosos, ajudarmos mais as pessoas que estão ao nosso redor e também aquelas que nós não conhecemos. Que nós também entendemos que na nossa vida vamos passar por momentos difíceis e momentos bons, mas que em todo o tempo o Senhor está conosco. Aleluia. E também sobre os jovens, né? Como foi dito aqui, que precisamos, né, afastar toda ansiedade, todo sofrimento, que o Senhor contempla todas as coisas, que deve ser um momento desfrutado, mas que Deus, Ele vai estar ali cobrando de você, daquilo que você faz. E o principal, que é obedecer ao Senhor. De nada adianta nós fazermos tantas coisas, termos tantas coisas, se no final nós não obedecermos ao Senhor e servirmos a Ele. Amém? Amém. Eu queria cantar um hino, aí eu queria pedir a Ana. Aleluia. As estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com firme esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o leno tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso